Oi pessoal, tudo bem? E na nossa segunda aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse brownie aqui, que vai fazer com que você consiga muito mais clientes. Ele tem várias opções de como trabalhar e eu vou passar tudo nessa aula para vocês, tá bom? Fiquem com a receita. Vamos dar início então à nossa primeira receita. A receita vai ser um brownie. Os ingredientes vão estar no PDF na descrição do vídeo, tá? Depois é só você ir lá ver que vai dar tudo as medidas certinhas. Então vamos começar misturando a manteiga. Aqui ela está em ponto pomada, tá? Não pode ser uma manteiga gelada porque você não consegue mexer. E uma manteiga derretida, ela libera muita gordura na massa. Então a manteiga ideal tem que ser ponto pomada. É só deixar ela fora da geladeira um pouquinho e aí ela já chega na consistência que você precisa. Aqui tem o açúcar cristal, vamos adicionar aqui. E com a ajuda do fouet, você vai incorporar os dois. Aí aqui o comecinho é um pouquinho demorado, certo? Vai incorporando a manteiga com açúcar até ficar uma massa bem fofinha. Eu vou aqui aos pouquinhos, vai batendo, quebrando a manteiga, até ela incorporar bem no açúcar. Ela já está começando a incorporar, continua batendo, que aí você vê que a massa vai ficar bem mais clarinha e bem fofinha. Você vê que a manteiga e o açúcar já incorporaram, ficou uma massa bem mais clarinha. Agora a gente vai adicionar os ovos. Adiciona um, mexe, depois coloca o outro. Vou mexer ele aqui. Ó, incorporou bem, já pode adicionar o segundo. Vou incorporar esse segundo. Incorporou bem, agora a gente vai adicionar a essência de baunilha. Colocou. Isso é só para dar um aroma, na hora que está assando fica aquele cheirinho de baunilha bem gostoso. Mexe bem. Aqui eu tenho o chocolate meio amargo, chocolate nobre, tá? Vamos colocar aqui, ele já está derretido, só derreter no micro-ondas mesmo. A quantidade vai estar no PDF. Certo? Mistura o chocolate. Que ela já fica bem mais densa. Agora a gente vai adicionar o cacau em pó. Esse cacau que eu estou usando é o 100%, então ele não tem adição de açúcar. Por aqui. Peneirar. Aí fica umas bolinhas, pode dar aquela mexidinha. A gente vai incorporar o cacau com o fouet bem delicadamente, porque ele sobe bastante a poeira. E depois vai adicionar a farinha de trigo. Ele já incorporou aqui na minha massa. Agora eu vou trocar o fouet pela espátula e a massa vai ficar um pouquinho mais pesada.
farinha de trigo, também peneirar ela. Pronto. Agora com a espátula, vai mexendo de baixo para cima até incorporar bem. No meio do processo, pode colocar uma pitadinha de sal. Mexe bem no centro para pegar aquela farinha que fica nas laterais. Essa daqui com a massa bem densa. Prontinho. Farinha incorporada, a gente vai adicionar agora o último ingrediente, que é as gotas de chocolate. Deixa um pouquinho para fazer uma decoração em cima. E pronto. Agora, a gente vai pegar uma forma quadrada. Aqui ela já está untada com manteiga e cacau em pó. Tá? A gente vai colocar... O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Pode deixar ele pré-aquecendo antes de começar a receita. Então, já liga o forno, faz a receita, enquanto isso ele vai lá pré-aquecer. O tempo de preparo dele no forno é de 30 a 35 minutos, então ele vai ficar assando durante esse tempo, depende da potência do seu forno, também é bom fazer um teste antes. Se o seu é um pouquinho mais potente, ele fica menos. Se o seu é um pouquinho mais devagar, deixa um pouquinho mais, vai fazendo o teste. Só ajeitar ele aqui na forma agora. E decorar com as outras gotinhas de chocolate. Sobrou aqui, a gente joga por cima para ficar bem bonito. Pronto. Assim ficou o nosso brownie. Vou levar ele para assar 30 a 35 minutos e eu já volto com o ponto dele certinho. Bom, voltamos então com o resultado do nosso brownie. Ele fica assim. Você vê que tem a rachadura, que é padrão do brownie, quer dizer que deu tudo certo com a sua receita, tá? E aqui eu trouxe algumas opções para você poder vender. Então a gente tem o brownie já cortado. Aqui eu coloquei uma calda de chocolate por cima. Você pode vender ele naquelas embalagens de 5x5, cortar o quadradinho, coloca uma decoraçãozinha, um brigadeiro, um morango e você consegue agregar mais valor no seu brownie. Aqui tem a opção da petisqueira ou fundir. Eu coloquei 2 de brownie, o recheio é o mesmo da ganache aqui, de chocolate. Uma fruta, você pode colocar só o brownie e uva e morango, que geralmente é o que vende. E aqui um brigadeiro de leite ninho. Então, são 2 opções que você consegue fazer. Claro que tem muitas outras, vai da sua imaginação, fazer um copo da felicidade com brownie, ou então um brownie no pote, e vai inventando, vai vendo o que você consegue fazer e agradar o seu cliente também, tá bom? A gente fica por aqui. Não perca a próxima aula que vai ser lançada na sexta-feira. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Entra lá e participa, tá bom? Até a próxima aula!